Olá, muito boa tarde. Estamos aqui ao vivo mais uma vez na AltV e hoje nós vamos conversar sobre cirurgia plástica. Hoje estou recebendo aqui o Dr. Vandenberg e nós iremos falar sobre todo tipo de cirurgia plástica, plástica mamária, plástica de bíceps, tríceps, tanto de homem quanto de mulher. Doutor, muito obrigado pela sua presença, de ter aceito o nosso convite. Obrigado a você, Marcelo, de essa honra aqui de estar comparecendo ao seu programa. E estamos à sua disposição dos telespectadores para quaisquer perguntas que forem necessárias. O Dr. Vandenberg é um dos pioneiros no conceito de oncoplástica no Brasil, ou seja, é feita a retirada da mama e a reconstrução imediata. Não é mesmo, doutor? É verdade, Marcelo. Nós começamos esse trabalho porque há muitos anos existia um cirurgião chamado Fernando Gentil, certo, que ele era, na ocasião em que eu fui residente dele, ele estava muito avançado em conceitos, porque ele ficou muito tempo nos Estados Unidos e naquela ocasião não era permitido fazer a reconstrução imediata. Não era permitido fazer a reconstrução imediata. Havia um conceito de que o tumor podia voltar localmente. Correto. E aí os cirurgiões tinham muito medo. E o Fernando Gentil ele desmistificou isso e ele apresentou um trabalho científico numa revista chamada Oncology, com 53 casos, antes do trabalho que foi o boom da cirurgia conservadora da mama, o quadrante, que foi apresentado no England Journal pelo Veronese, um italiano, em 1981. Humberto Veronese apresentou esse trabalho. Perfeito. E o Gentil foi um pioneiro. Inclusive, na ocasião, eu era residente dele e na década de 80, e ele sempre falava para mim: Vandenberg, olha, para você ficar completo, você tem tua formação oncológica, você continua fazendo oncologia, mas vai fazer plástica, porque eu quebro muita cabeça com cirurgiões plásticos. Correto. Naquela ocasião, encontrar um cirurgião plástico que quisesse fazer reparadora era muito difícil. Então, eu depois fui para a Escola Paulista de Medicina, fiz mestrado, fiz meus títulos de especialista, concurso para membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e hoje eu faço os dois, Perfeito. com muito prazer. Perfeito. Doutor, qual que é o estado atual hoje da cirurgia plástica no Brasil? A cirurgia plástica, na realidade, ela é a cirurgia plástica brasileira, ela hoje, em termos de volume, ela é a segunda maior do mundo. Na realidade, se você for comparar a população americana e o índice de classe média deles, que é bem superior ao nosso, certo, talvez nós estejamos no primeiro lugar em número de cirurgias plásticas. E nossos cirurgiões são muito conceituados em todo o mundo. Nós tivemos uma escola brilhante, que foi do professor Pitangui, né, que ele foi o pioneiro, e a partir daí ele passou a formar vários outros cirurgiões, que daí foram fazendo sede em outros locais, e hoje nós temos no Brasil inteiro os cirurgiões da mais alta qualidade. Perfeito. Muitas pessoas até devem vir de fora para operar aqui no Brasil, porque a cirurgia... Com certeza. O Mercosul, né, o mercado da América do Sul, existe um conceito também que é o turismo médico, né, que é difundido, quer dizer, são pessoas que vêm para o Brasil operar e aproveitam e fazem um passeio e conhecem as belezas naturais que nós temos. Mas assim, esse conceito nosso, nós somos, digamos, muito respeitados lá fora. Lá fora também, os Estados Unidos, a Europa, o México, tem grandes nomes de cirurgia, né? São grandes escolas, mas nós somos uma delas, com certeza. Claro. E quais os tipos de cirurgias mais frequentes? O que as pessoas procuram mais hoje? A campeã no Brasil é a prótese de mama. Prótese, né? de mama. Prótese de mama, eu sempre falo que a prótese de mama é uma das 7 maravilhas do mundo, né? Com certeza. E hoje Todo mundo quer uma dar uma verdadeira, turbinada, quer dar uma... é uma verdadeira febre, né? Exato, exato. Mas eu sempre falo o seguinte: é lógico que toda paciente que vai submeter a uma cirurgia,
ela tem que estar entusiasmada, tem que estar apta, óbvio. Claro. Mas o papel do cirurgião é levá-la para a realidade, né? Não você levar para um sonho impossível. Claro, a pessoa vai chegar lá, ela vai ter que... de repente tem um tamanho certo que você pode utilizar. Não é a pessoa chegar lá e já querer colocar um volume que de repente não vai ficar compatível ao corpo da pessoa, não é? Tem todo um cálculo que se faz em relação a isso, eu creio. O professor Pitangui, falava sempre uma coisa, que o cirurgião plástico ele não foi formado para causar deformidades. Então, assim, eu tive há uns 2 anos uma paciente que chegou no consultório com a mãe, ela chegou com a revista Playboy. Certo. E era uma moça de 18 anos, ela queria colocar uma prótese de 700 ml. Quer dizer, tinha que mandar encomendar, fazer sobre encomenda. Eu falei para ela que não, que ia ficar muito avantajado para o corpo dela, uma prótese desproporcional muito grande, completamente. O peso ia sobrecarregar a coluna, outras coisas, mas a mama com o tempo, a pele vai dilatar, né? vai haver uma sobra de pele, essa mama vai cair. E aí ela, não, mas eu estou aqui com minha mãe, quero e tal, mas eu não aceitei. Eu falei, ó, se você quiser operar, vai para outro colega que esteja disposto, porque eu não formei para causar deformidades. Exato, de repente não vai ficar uma coisa boa. Perfeito. Doutor, sobre as próteses masculinas, a mais procurada também deve ser a de mama? O grande problema é assim, se fala muito com relação aos homens, né, que procuram esse tipo de cirurgia, e as mulheres também, né? Um dos fatores é, à medida que nós vamos envelhecendo, o nosso corpo vai sofrendo modificações. Correto. E o que acontece? Nós vamos, 40, 50 anos, nós vamos absorvendo, vamos perdendo massa muscular. Correto. Se a pessoa não é uma pessoa afeita a exercício físico, ela começa a perder massa muscular. E aí é glúteo, é panturrilha, é peitoral. E também tem aquele grupo de pacientes que sofreram algum tipo de doença, ou o próprio HIV, que ela está em tratamento, ela está negativada do ponto de vista viral. Sim. Mas a medicação causa muito transtorno metabólico e dando lipodistrofia e atrofias musculares e tal. Então ela utiliza o silicone para dar uma... Utiliza o silicone exatamente para melhorar, né? Para a pessoa não ficar com aquele aspecto melhor, colocar um peito, colocar um bíceps, ela dá um... O homem mais velho, de meia idade, arranja de repente uma menina mais nova, ele quer ficar com aquele corpão bacana. Exato, e aí ele também é um paciente em potencial. Perfeito. E existe aquele grupo de pacientes que realmente não tem tempo, não gostam de malhar, que colocam. Mas quando você coloca uma prótese muscular, também nada impede que você mantenha uma tonicidade fazendo academia. Até a gente recomenda. Claro. Ó, já que você vai melhorar a sua autoestima, você tá aí, vai ficar com um peitoral, um bíceps, um tríceps, você fica à vontade para você fazer exercício físico também. Claro. E a prótese, ela pode ser colocada em mais de um músculo? No mesmo tempo, numa mesma cirurgia, você pode estar... Claro, pode, né? Pode sim. É muito frequente... Qual o tempo de recuperação de uma cirurgia? É muito frequente nós colocarmos o bíceps, por exemplo, o peitoral, que é a mais procurada, e de repente ele quer colocar peitoral e bíceps. Tá. Nós colocamos. Perfeito. Peitoral, bíceps e tríceps, dá para fazer. Já dá uma... E aí já sai turbinadíssimo. Perfeito. E o tempo de recuperação de uma cirurgia depende do local que vai ser colocado ou em média Não, quando você utiliza uma prótese só, ou 2 ou 3 próteses, o tempo de recuperação é praticamente o mesmo. Quer dizer, uma semana você vai estar ainda na moderação e 15 dias você está praticamente resolvido, né? 15 a 21 dias está praticamente resolvido. Os cuidados iniciais são muito importantes, exatamente para evitar o atrito da prótese com o tecido, formando o que se chama de seroma. Claro. Mas... até o organismo criar aquela proteção em volta do... Claro, se usa malha elástica, Perfeito. Um repouso relativo. Então, mas normalmente o curso da evolução de pós-operatória desses pacientes é muito boa.
Claro. E uma vez que se coloca a prótese, o paciente ele pode voltar a malhar? Isso tem um tempo X que ele tem que esperar? Ou... Sim, é pelo menos uns 45 a 60 dias, né? Ele pode voltar a malhar. Se ele, por exemplo, colocou uma prótese peitoral, ou um bíceps, ou tríceps, ou os três, ou os dois, a gente pode estabelecer uma caminhada para ele a partir de 4 semanas. Perfeito. Não há problema. Agora, panturrilha, colocou uma prótese de panturrilha para aumentar, logicamente, a panturrilha, a gente espera 45 a 60 dias para mandar esse paciente para fazer caminhada. Correto. A prótese mamária, ela é um procedimento muito complicado? Como é que é feita essa colocação do silicone? Eu gostaria de mostrar essa figura aqui. Na realidade, são dois aspectos. Nós temos dois aspectos. Primeiro, hoje está se comentando muito sobre a posição da prótese, né? Todo mundo lê, eu vou colocar atrás do músculo que é melhor. Então, na realidade, aqui é uma representação, seria a parte muscular. Certo. Aqui a mama, que ela fica aderida a esse plano muscular. Tem uns ligamentos nessa mama que são chamados ligamentos de Cooper. Uhum. E aqui a prótese ela está imediatamente inserida atrás da glândula, que 95% dos casos é colocada dessa maneira. Perfeito. E aqui a prótese atrás do músculo. Essa indicação de prótese atrás do músculo é somente naqueles casos em que a paciente tem uma mama muito pequena, tá. Entendeu? Então o que é que acontece? A prótese ela vai ultrapassar os limites da mama e vai ficar diretamente na pele e vai dar aquele aspecto arredondado, né? Muito artificial. Tem pacientes que gostam, mas a maioria não quer, então a gente coloca atrás do músculo e ela vai estabelecer só a projeção da glândula para frente. Perfeito. Os inconvenientes dessa prótese a médio prazo é que ela fica fixa atrás do músculo e a mama, com a ação da gravidade e do tempo, ela vai descer. Descendo um pouco. Então a prótese fica lá e a mama desce. Então às vezes dá um aspecto meio... como se fosse uma salsicha. Então, a médio prazo, esses pacientes têm que ser submetidos a uma cirurgia para retirada de pele. Perfeito. E normalmente essa colocação do silicone na mama, ele é feito pela axila ou pela... vai muito, voltando à gravura, vai muito na realidade as vias mais frequentes, pelo menos na minha experiência, eu prefiro aqui embaixo chamada inframamária, aqui, é uma incisão de 4 centímetros. Pode ser colocado pela axila, mas a meu ver, aqui você tem glândula sudorípara, você tem pelo e tal. Quando acontece uma hipertrofia cicatricial, aqui na axila vai denunciar mais do que aqui. Então, essa via inframamária, para mim, ela é melhor, mais rápida, com uma visualização total do local da loja, que a gente chama, onde vai entrar a prótese. Então, eu sou partidário da via inframamária. 4 a 6 meses, essa cicatriz praticamente ela desaparece. Isso no caso da prótese feminina, né? No caso da prótese masculina. Da masculina? Na masculina é a via axilar mesmo. Perfeito. Aí é a via... porque no homem, como ele não tem essa projeção glandular, perfeito, aí a incisão inframamária vai denunciar mais. Quanto tempo dura, em média, um silicone? Tem uma... o tempo de... Nessa geração de prótese atual, 10, 12 anos, até um pouquinho mais. Quer dizer, se faz um controle com essas pacientes, quando elas atingem a idade de 40 anos, elas vão fazer mamografia, pode ser controlada pelo ultrassom e pode ser controlada também pela ressonância magnética. Perfeito. Essas próteses, elas têm no seu interior o gel coesivo, quer dizer, no caso de uma ruptura, ela não vai esparramar o silicone e não vai ser absorvido. Perfeito. Que é o caso que aconteceu com aquelas próteses francesas, é que o dono da fábrica começou a ficar muito ganancioso, aí ele começou a afinar a camada de silicone das próteses. Depois ele, não satisfeito, começou a injetar nas próteses silicone líquido. E aí uma delas rompeu lá na França e foi absorvido pelo organismo e deu uma embolia pulmonar. Daí essa paciente veio a óbito e aí houve aquela panaceia toda.
mas foram alguns lotes que vieram para o Brasil e eu particularmente já fiz 3 casos, mas não fui mais procurado por nenhuma paciente que colocou naquela época. Por isso é muito importante estar atento ao profissional que você vai estar cedendo, né, o seu corpo, a sua vida praticamente na mão desse profissional e verificar o tipo de material que ele está utilizando. O doutor tem algum material que utiliza com frequência, alguma marca que seja mais indicada? Não, todas as próteses... Existem várias, né? Existem várias, existe a americana, francesa, as nacionais, que são muito boas também. Tem tem 2 marcas que são fabricadas... Pode até estar dizendo o nome dessas marcas para as pessoas ficarem... São fabricadas na China, que também eu classifico como muito boas, porque apesar do chinês, de alguma coisa que vem da China, o pessoal fala é Xing Ling e tal, mas todas essas próteses, todo material que é autorizado pela Anvisa, ela sofre mecanismos de avaliação. Certo. Inclusive, atualmente, é necessário que um agente da Anvisa, por exemplo, no caso de uma prótese fabricada fora do Brasil, que ele vá até lá ver todas as etapas de fabricação dessa prótese, que eu acho muito importante. Claro. Porque no momento que uma prótese ou qualquer material médico é autorizado pela Anvisa, a responsabilidade é dela, né? Com certeza, com certeza. Eu vou pedir um minutinho só para o nosso intervalo comercial. O papo aqui está bem interessante, tem bastante coisa para conversarmos ainda e a gente volta já já. Obrigado. Alô amigos, eu sou o Zancopé Simões. Acompanhe Gente que Fala de segunda a sexta-feira ao meio-dia pela AltV, www.altv.com.br, a sua TV da internet, e na rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Programa Gente que Fala, com as principais manchetes do dia, informação, prestação de serviço e tudo o que acontece no Brasil e no mundo pela ótica de convidados sempre muito especiais que proporcionam a oportunidade de conhecer as várias faces da notícia. Gente que Fala, de segunda a sexta-feira, meio-dia. Espero você. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental.
Pessoas que são metade homem e metade monstro. Coisas do além. Lendas brasileiras. Lendas gregas. Pessoas boas. Pessoas não tão boas. Gênios da arte. Gênios da ciência. Trapezistas. Amantes. Pessoas de outros planetas. Fenômenos do cinema. Enfim, se você faz xixi, tá convidado. Faça xixi no banho. Ajude a Mata Atlântica. Estamos de volta aqui com o cirurgião plástico Vandenberg Barbosa. Doutor, nós estávamos falando sobre as próteses mamárias e tal. Eu gostaria de saber sobre as próteses de bumbum. Elas têm alguma... tem alguma semelhança em termos de tratamento, de colocação? Lógico, os locais são diferentes, mas a recuperação é a mesma, ao mesmo tempo? Não. Em primeiro lugar, o bumbum brasileiro é bumbum exportação, né? Tá, já é uma... Nos Estados Unidos, existem cirurgiões que estão vindo para o Brasil observar a técnica de colocação e é chamado Brazilian Buttock Surgery. Perfeito. Então, é uma cirurgia específica do bumbum brasileiro. Porque a americana, ela não tem, né? E a americana é praticamente reta. E a brasileira sobra. Não desmerecendo o bumbum americano, mas... E a brasileira sobra. A brasileira tem sobra. É uma cirurgia que ela é um pouco mais... ela é um pouco mais complicada do ponto... Não diria complicada, eu diria um pouco mais trabalhosa. Porque, primeiro, ela é feita muito próxima ao ânus. Tá. Então, na evacuação, você tem... as fezes que fica tem muito próxima, bactérias anaeróbias, gram-negativos e tal. Então a paciente precisa estar muito bem instruída, ter uma higiene pessoal muito boa, entendeu? Para não haver complicação infecciosa. Segundo, a prótese ela é colocada, a espessura do músculo glúteo é em torno de 9 milímetros. Tá. E nós aprofundamos 3 milímetros e nós fazemos a dissecção muscular para a prótese ficar dentro do músculo. Correto. Daí o que eu sou contra essas próteses extremamente enormes, exageradas, porque elas não cabem dentro do músculo. Então o que vai acontecer? Essa prótese vai ficar metade dentro do músculo e metade fora. Essa prótese, quando é muito volumosa e fica metade fora, com o tempo a pele ela é elástica, ela começa a ceder. Daí aqueles closes de escola de samba que você vê de vez em quando. Aquelas fotos que um lado está maior que o outro, mais alto que o outro. De vez em quando uma mulher fruta, né, aparece. Isso. Aparece com um close aí de bumbum bem avantajado e caído. Então assim, as próteses, grande maioria são fabricadas por uma indústria nacional, são muito boas. Mas o número maior de fabricação normal é em torno de 500 ml. Tá. Então, que eu já acho de muito bom tamanho. Claro, 500 ml é bastante coisa. A média que eu coloco essa prótese, a média que eu coloco é em torno de 350, 400. Mas assim mesmo, o fechamento desse músculo é muito trabalhoso. E a recuperação, no caso da prótese no bumbum, a paciente ela tem que ficar... Ela tem que ficar de bruço? Tem que ficar de bruço, tem que ficar uma semana. Por quê? Para exatamente não haver o trauma, né? A compressão em cima da prótese. Então a paciente fica com almofadas e tudo, e quando vai ao vaso sanitário fazer necessidades, ela usa uma almofada pneumática.
E depois ela vai também passar ali uns 10, 12, 15 dias sentando sempre nessa almofada para absorver o impacto da força ao sentar. Doutor, eu gostaria de saber qual que é a diferença entre o hidrogel e o metacrilato. São substâncias que são injetadas, é isso? São substâncias injetáveis. O metacrilato é uma resina, um polímero, uma resina acrílica, né? Um derivado do acrílico. Tá. E o hidrogel, ele como está dizendo o hidro, ele é um composto com água, propileno glicol e mais uma outra substância. O hidrogel, ele é muito bom, mas muito bom mesmo para pequenos preenchimentos. Correto. E como placas, que ele é usado naquelas escaras, por exemplo, um paciente sofreu um acidente e tem uma escara enorme na perna ou uma escara no glúteo e tudo. O que é que ele promove? Ele promove uma hiperidratação desse tecido mais superficial e junto com o propileno glicol e a outra substância, eles estouram essa camada externa absorvendo aquele tecido sem vida, certo, e estimulando a granulação, entendeu? Nas placas. Então, como placa, o hidrogel é fantástico. Para preenchimentos do sulco, o bigode chinês, o sulco nasogeniano, mandíbula, você pode usar o metacrilato ou o hidrogel também. Perfeito. Em grandes quantidades, para aumento de bumbum, aumento de coxa, eu acho temerário qualquer uma dessas duas substâncias, porque você injeta e você promove uma reação orgânica em grande quantidade. Perfeito. Na opinião então do doutor, o doutor prefere fazer o uso de uma prótese muscular ou utilizar alguma dessas duas substâncias? Não, eu sou partidário sempre da prótese, porque perfeito, a prótese você coloca, ela dificilmente ela vai dar algum problema, ela está lá naquele local, é inerte, perfeito, ela vai sofrer, toda a prótese quando ela é colocada no organismo, existe uma defesa, forma uma carninha em volta da prótese, é uma cápsula. Quer dizer, quando essa cápsula é muito exagerada, tanto na prótese mamária também, aí ela distorce o resultado. Mas a contração capsular é 0,04% dos casos. Então hoje, com o avanço, existe uma prótese que chama prótese de poliuretano. Essa prótese é usada exatamente naquelas pacientes que capsulam. É uma espuma de poliuretano em que ela adere ao tecido e dá menos estímulo para a formação de nova cápsula. Perfeito. Então, assim, eu sou partidário sempre dessas substâncias. E quando você vai fazer um hidrogel ou vai fazer um metacrilato, que você vai precisar de 150 ml e 200 ml de cada lado, ele vai ficar mais caro do que a prótese. Perfeito. Entendeu? E com um risco muito maior. Então, posso dizer então que o organismo ele vai criar uma proteção em volta daquele silicone que foi colocado, sendo uma proteção do próprio organismo, que vai fazer que com o tempo ele fique naquele local fixado. É mais ou menos isso? Exato. Perfeito. Exato, porque existem células, as células de defesa do organismo, neutrófilos, macrófagos, estiócitos, fibroblastos e tal, eles vão para organizar, para bloquear. Perfeito. Aquele corpo estranho. E vai manter ele naquele local. Que vai manter ele naquele local. Então, sempre em volta de qualquer prótese que se coloca, com exceção do material ortopédico, que são parafusos de titânio, então isso aí não forma, mas em volta de prótese de silicone e poliuretano e outras mais, sempre há uma tendência de formação dessa cápsula em volta fininha. É uma películazinha que se forma em volta. Claro. Voltando ao uso dessas substâncias que são colocadas, quais as complicações que podem causar no corpo da pessoa, se em demasia, que tipo de complicação? Em grande volume nós tivemos um resultado, que infelizmente a mídia ela nos ajuda a fazer a divulgação, mas também quando existem as complicações,
elas são muito mais alardeadas, né? Com certeza. Então, em relação a esse modelo recente aí do Rio Grande do Sul... Podemos até dizer o nome dela, Andressa Urach, que fez a aplicação. Ela utilizou o que, doutor? Ela utilizou hidrogel. Hidrogel. Mas eu não sei detalhes daquele caso, detalhes. Eu sei que antes dela apresentar aquela complicação, me parece que ela fez uma lipoaspiração. Correto. E aí não dá para dizer se foi... Porque, segundo o que se veiculou na imprensa, ela havia colocado o hidrogel há 5 anos. Isso. E é difícil acreditar que uma substância que está há 5 anos no organismo, ela vem infectar espontaneamente. Embora medicina é como amor, nem nunca nem sempre. Mas é difícil. Então, tem que haver uma porta de entrada. Então, a nossa pele, ela é uma barreira, mas ela tem bactérias, tem Staphylococcus epidermis, tem algumas bactérias. Então, quando há uma solução de continuidade, muitas vezes é a entrada, que é o princípio da drenagem. Quando você faz uma drenagem, é por isso que eu não gosto, por exemplo, de drenar prótese, exceto o glúteo. Certo. Porque o glúteo, na prótese de glúteo você faz um descolamento grande e tal, mas eu não acho que justifique você fazer uma prótese de mama e colocar um dreno. Por quê? Porque esse dreno, ele é faca de 2 gumes, ele está auxiliando a tirar a possível secreção que vem a se fazer, mas ao mesmo tempo ele é uma porta de entrada. Exatamente. Então é uma faca de 2 gumes. Então eu acho que drenagem tem que ser uma coisa assim, muito criteriosa. E voltando ao assunto lá, é preciso que a gente pudesse ler melhor o prontuário dela, tivesse acesso, para poder a gente opinar sobre isso. Claro, claro. O assunto é bem extenso, nós temos aqui várias perguntas a esclarecer, mas infelizmente o nosso tempo é um pouco curto. E eu gostaria de aproveitar, eu estou aqui com a Silvia Briana. Nós a recebemos a semana passada, fizemos uma leitura de tarô, esclarecemos algumas dúvidas, fez a leitura para alguns internautas que mandaram para nós. E eu tenho algumas perguntas aqui a serem feitas, mas gostaria de primeiro te agradecer novamente de me atender aqui com a sua simpatia toda de sempre. E vamos tirar, podemos fazer uma leitura para o doutor, aproveitar que o doutor está aqui. Doutor, tem alguma pergunta? Saia justa aí. Saia justa. Agora não dá para esconder nada, hein? O que sair... Não, mas falar em público é complicado. Em público é mais complicado. E outra coisa. Faz uma pergunta mais leve. Você deve ser... Um conselho, uma mensagem. Um conselho para a carreira, enfim. Fica a seu critério. Fica a seu critério. Bom, uma mensagem para o doutor, vamos lá, né? Vamos, uma mensagem então para o doutor. Vamos lá. Aproveitar que a consulta dela é perfeita. Nossa. Primeiro, para o senhor ter um pouquinho mais de lazer, de leveza, deve estar iniciando alguns projetos aí, né? Mas se não tiver, vai dar início a alguns projetos novos, algumas coisas acontecendo aí bem rapidamente para a sua carreira de uma forma extremamente positiva. Né? Obrigado. Perfeito. Deve estar com projetos novos. Né? Com certeza, com certeza. Bom, fazer uma leitura para um internauta. O Claudemir Gonçalves de Santana, mais conhecido como Cláudio Santana, assim ele pediu. Ele nasceu em 3 de abril de 81 e ele está iniciando uma carreira artística. E ele gostaria de saber se ele vai chegar nesse objetivo dele ou se ele teria que ser um pouco mais agressivo no trabalho que ele está desenvolvendo. Ele precisa ser realmente mais agressivo. O que acontece é que existem muitos altos e baixos nessa carreira que ele se propôs. Certo. Existiu aí uma decepção por alguma coisa que ele acabou encerrando. Tá. Ele queria muito alguma coisa, ou ele está querendo alguma coisa, não aqui está mostrando uma dificuldade em algumas situações. Diz para ele investir devagar, ir mais devagar, não ter tanta pressa, e mais passo a passo, né? Se acalmar um pouco, não se perturbar tanto e não ficar tão obsessivo em uma coisa só.
abrir o leque devagar, mas deixar o universo falar também, que a maioria das pessoas tem esse problema de não deixar o universo agir. Ela quer cisma, né? Eu quero aquele cara, eu quero aquela carreira. É legal, aquilo na cabeça de um lado é bacana a determinação, mas tem que separar a determinação da obsessão, né? Então aqui no caso, não querendo ser rude nem nada, mas assim, apenas dizendo que ele precisa fazer o que gosta, ter bastante estratégia com isso, mas se tiver que se desapegar de algumas coisas, para ele se desapegar, para continuar outras. Mas sim, vai ter uma carreira brilhante, vai ser bem sucedido. Perfeito. A Eudete Zara Capelete de Oliveira Lima nasceu em 20 de abril de 56 e ela gostaria de saber algumas previsões para o ano dela, se tivesse alguma leitura. Não perguntou nada em específico. Os dois arianos, hein? Exatamente, coincidência. Uma bem Bom, coincidência. Eu vou perguntar como vai ser o ano dela, né? O ano dela vai ser calmo, ela vai fazer novas amizades, ela também vai precisar fazer alguns estudos, ou leituras, alguma coisa voltado para a carreira ou não. Pode ser livros de autoajuda, alguma coisa assim, mas é um ano bem calmo, mais voltado para os amigos e para os estudos. Perfeito. Na semana passada você havia feito a leitura para mim e tinha saído algumas coisas, enfim, que alguém tinha feito alguma coisa e tal. Esse tipo de leitura, ela pode ser feita com que frequência, a leitura do tarô? Semanalmente, a cada 15 dias? Como é que normalmente as pessoas te procuram? Olha, ou que você indica que as pessoas te procurem? As pessoas me procuram normalmente a cada 3 meses, mais ou menos. Mas quando neste meio tempo tiver alguma coisa que ela queira saber especificamente, ela me procura às vezes para esclarecer. Mas não todo dia, né? Porque deve ter umas pessoas que te ligam e tal. Não. Isso que deve acontecer, não pode ser muleta, né? Exato. É uma orientação. Se você virar o tarô contrário, é uma rota, é uma orientação. Ele fala, olha, vai por aqui, faz ali, né? Porque eu acho que essa leitura, esse destino não muda de um dia para o outro, né? Tem um certo tempo. Depende da energia, da pessoa que tem energia, né? Se você tá com uma informação no seu inconsciente e você tá transmitindo aquilo tá acontecendo, se você não mudar aquilo, também o quadro não vai mudar. Claro. Metafisicamente, né? Eu tô vendo que você trouxe aqui 2 produtos. O que seria esse produto? Olha, esse daqui é um perfume horroroso. É um perfume horroroso? Ixi, só tem que tomar cuidado. É indicado para o quê? Esse daqui é um perfume muito bem, eu que faço, eu sou perfumista, e esse daqui é um perfume de Afrodite, encantado. Esse é para as mulheres, tem para homem também. Tá, perfeito. Bacanas aí, tem... Opa, já vamos pedir. Esse aqui é feminino, que é para atração amorosa. Perfeito. Muito bom. E esse outro? O que é isso? Isso daqui é um banho concentrado. Banho concentrado. Eu tenho vários tipos, mas esse daqui especificadamente é de limpeza. O que significa esse daqui? Isso daqui ele dura mais ou menos, dá uns 8 banhos. Porque você vai, depois do banho de higiene, você vai pegar uma bacia de água, vai jogar 2 tampinhas só, mexer, jogar da cabeça e deixar secar. Esse daqui é para limpeza. O que significa isso? Tirar todos os miasmas, aquela coisa que fica na aura, limpar, tirar, purificar, né? Limpar os corpos, limpar a aura, né? Limpar. Aqui também geral, elimina doenças, bom para eliminar pensamento que a pessoa às vezes está perturbada, então ela lança isso para fazer uma purificação. Para estar utilizando esse tipo de banho, a pessoa simplesmente chega para você e pede esse tipo de banho, ou você tem que fazer um acompanhamento com a pessoa anterior a isso? Normalmente a pessoa ela fala assim, olha, eu preciso de um namorado, o que eu faço? Legal. Aí eu abro o tarô na hora e falo, olha, você precisa disso, disso, disso. Inicia-se sempre num tarô para você estar conhecendo mais a pessoa. Eu abro o tarô para ver o que ela precisa mais. Aí ela me fala, às vezes é proteção, porque às vezes a pessoa tem uma carga de inveja tão grande e às vezes a vida não vai por isso. E às vezes o problema não é a sedução dela, a sensualidade, o amor. Às vezes ela está com um bloqueio de alguma coisa e não consegue... Inveja, mal olhado. Então eu tenho banhos de proteção que é para quebrar isso, destrói essa energia de inveja. E aí ela automaticamente o caminho abre já. Perfeito. Doutor, claro, por favor, fica à vontade. Aqui, Silvia. Silvia, viu, Silvia? Eu queria saber o seguinte, existe escola específica para a formação de bruxos? Tem história, eu fiz. Então, desculpa a ignorância, não sabia. Tem um certo tempo de recente. estudo? Foi recente? Recente,
aqui no Brasil. E quanto tempo a formação? Olha, eu estou na bruxaria há 6 anos, mas normalmente é 1 ano para você se dedicar e depois mais 1 ano para iniciação. Depois existe o 3º grau, né, que é a iniciação já é um sacerdócio. Depois existe o 2º grau, né, de alta sacerdotisa, e depois Elder, que é o último grau, que é o grau máximo. E ela sempre é usada para o bem? Sempre, na bruxaria sim. Na bruxaria sim, porque existe o dogma da arte. Faça o que quiser e sem a ninguém prejudicar. Sobre essa pergunta... É porque o conceito de bruxa, exato, né? que tem aquele vai dizer que a bruxa é má. A bruxa é má e tal. Não, a bruxa é do bem. O que se pode... A bruxa trabalha com natureza, exato, com elementos, exato. terra, fogo, água e ar. O que se pode, de repente, levar para o lado mal até algumas pessoas seria o lado de feitiço, né? É mais... Tem pessoas que fazem feitiços para o mal, manipulando e tal, né? Aí não dá. Não é indicado, mas se algumas pessoas querem fazer, procurem, façam, enfim. Vai de cada um. Cada um que há com as consequências. Mas procura sempre fazer o bem, que é a melhor coisa. Exatamente. Não é verdade? Não é? Silvia, você... Bom, gostaria de agradecer a sua presença. Obrigada. E continue mandando as perguntas para nós, www.altv.com.br. Você quer deixar um telefone de contato? É 2337-3986 e a minha página, Bruxa Silvia Briana. Perfeito. O doutor, agradecendo também a sua presença. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, Marcelo, aqui a oportunidade e espero que você convide mais vezes para que a gente até tirar as dúvidas dos internautas aí, né? E o meu contato é a minha clínica 3253-6262. Perfeito. Não, já está convidadíssimo a retornar ao programa, que com certeza as pessoas vão ter muitas dúvidas e temos bastante assuntos relativos a isso a serem tratados, né? Eu gostaria de deixar um chamado aqui para vocês não perderem, nessa sexta-feira, estreia às 21h30, comemorando já 15 anos de sucesso aqui no Brasil, a peça Monólogos da Vagina, com Maximiliana Reis, Adriana Lessa e Fafi Siqueira. Informações de contato no telefone 2227 1025. Eu gostaria de agradecer também ao Luigi Saquetin. Vou deixar o site deles aqui, é o www.luidimodafesta.com.br, o telefone 5575-1720. Eles que me cedem esses coletes, a gravata, tratam todo do meu visual. E a Cris Semijoias, que está sempre me enviando umas peças, como anel, pulseiras. O site dela é www.crissemijoias.com.br. O prefixo da cidade é 31. O celular é 8674-0655. Obrigado aí da atenção de vocês. Esse foi o meu 2º programa e a partir da próxima semana teremos mais novidades. Um beijo grande a vocês. Obrigado.